Que coisa boa é falar para líderes, porque líderes já compreendem que foram levantados por Deus, através do corpo, da igreja. Ninguém se estabelece dizendo, eu sou, mas o Senhor diz, tu és. O Senhor nos levanta, homens, mulheres, gente de todas as faixas etárias, para liderar na casa de Deus. E até aqueles que não acham que são líderes, eu quero declarar para você em nome de Jesus, você é líder sim. Quantos maridos, pais de família temos aqui? Fiquem em pé. Uma salva de palmas, são líderes, todos são líderes. Todos estão discipulando em casa, querendo ou não, essa é a verdade. Fazendo bem ou não, essa é a verdade, vocês são líderes. Quantas mamães tem aqui? Vamos ficar em pé, as mamães? Uma salva de palmas, olha aí. Líderes, mulheres, todas elas discipuladoras, trabalhando na bênção. Pode assentar-se, obrigado. Quantos jovens aspirantes ao casamento nós temos aqui? Fica em pé. Quem quer casar, fica em pé. Fica em pé, fica em pé. Uma salva de palmas, olha aí. Estamos aí diante de líderes que vão entrar na terra prometida. Glória a Deus. Eu me lembro da pastora Raquel, ainda solteira. Irmãos, todo tempo de consagração, todo culto que tinha consagração de vida, ela vinha aqui e consagrava a sua vida. E ao consagrar, ela dizia, Senhor, eu quero ir para o campo missionário, mas sozinha vai ser mais difícil, manda alguém para mim. E um dia na conferência missionária, Deus colocou um do lado, outro do lado, eles foram se aproximando, se casaram, tem 2 filhas, uma está ali, olha lá, Gabi, fica em pé, a Gabi, a sogra está ali também, a mamãe do pastor Leandro, pode ficar em pé, olha aí. A Rebeca está por aí? Não? Não está, mas olha irmãos, um casamento missionário, e olha, fruto das consagrações, fruto da entrega de vida, e de um clamor, Senhor, eu quero alguém que ame o Senhor mais do que a mim, para fazermos uma linda parceria, e sermos líderes na tua obra, líderes na casa de Deus, aleluia. É muito bom falar com você líder, porque você já compreende quem você é, alguém levantado por Deus através do ministério da igreja. A igreja, assim como o reino de Deus, trata-se de um ministério divino humano. É divino porque é de Deus, provém de Deus e é para Deus. Mas é humano, obviamente, porque você e eu estamos aqui. Todos nós interferimos na obra de Deus. E o meu grande temor é para que eu não seja alguém que estrague o trabalho de Deus, alguém que tire a glória de Deus de alguma maneira. Para você ter uma noção, quando eu vou subir aqui para explanar a palavra de Deus, eu oro, Senhor, não deixe eu te atrapalhar, é verdade. Porque eu creio que uma leitura bíblica do texto como está, cheio do poder de Deus, vai ter mais eficácia do que um montão de palavras e um montão de estudo e teologia, história e filosofia, claro. Por isso eu oro nessa manhã em nome de Jesus, Senhor, não me deixa atrapalhar a tua obra. Eu quero declarar para você que Deus tem uma obra para você. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. Nós não vamos lê-lo todo agora. Vamos ler apenas uma parte, versículos 26 até 33. Então, Números, as pessoas dizem assim, olha, dizem que Deus não gosta de números, né? Mas Deus gosta tanto de números que tem até um livro na Bíblia com o nome de Números. A palavra-chave do livro de Números é vagaram. Repete comigo, vagaram. Números trata do povo de Deus no deserto, vagando. Um povo que passou por milagres sensacionais, foi tirado lá do Egito, debaixo da poderosa mão de Deus, com sinais, com maravilhas. Você se lembra das 10 pragas? E daquele milagrão de passar sobre, o mar, quer dizer, o mar se abriu e ele passou sobre terra firme, porque Deus revolveu, Deus moveu as águas, e esse foi um sinal poderoso, tanto que ele é citado no Antigo Testamento muitas vezes, e também no Novo Testamento, um sinal grande da manifestação, da presença, da glória de Deus com o seu povo. Por isso, a igreja tem um ministério divino humano. Provém de Deus, é para Deus, mas conta conosco. Então, já que nós estamos aqui como líderes na casa de Deus, precisamos olhar para a palavra de Deus, para a orientação que ela nos traz, e não só ler, mas entender. E não só entender, praticar. E não só praticar, espalhar.
multiplicar o conhecimento da glória de Deus. Quem recebe, diga, eu. Em nome de Jesus. Amém. Então, só para dar um pano de fundo para você, o povo de Deus estava lá no Egito, cativo, sofrendo, clamando a Deus, até o momento em que Deus, pela sua bondade e misericórdia, disse, eu não aguento mais ouvir esses clamores, eu vou inclinar os meus ouvidos e vou libertar esse povo. E aí levantou um líder, Moisés, gago, que dizia, eu sou pesado de língua, então como que eu vou libertar o povo? Como que eu vou dizer, qual que é a autoridade? Deus disse, olha, fica frio porque eu vou te dar uma boca, é o seu irmão Arão. Então Deus vê um líder, e quando ele tem uma necessidade que Deus não quer intervir, Deus apoia dando um companheiro, diga aleluia. Quem é líder aqui precisa de um companheiro, uma companheira para ajudá-lo na missão? Levante a mão. Amém. Então Deus pode fazer isso. E aí, o Moisés falou assim, mas com que poder, com que autoridade eu vou chegar diante do grande faraó e dizer, olha, estou aqui para libertar o povo de Deus para que eu adore? Então Deus simplificou e falou assim, ó, diz o seguinte, quando você chegar lá, diga assim, ó, o eu sou me mandou, porque eu sou quem eu sou. Deus é. Então, Moisés foi levantado e foi esse grande homem, ou melhor, foi um homem grandemente usado por Deus. É assim que Deus quer falar comigo e com você sobre liderança. Agora, você sabe que o povo ficou desviando, vagando 40 anos no deserto por desobediência, sabia disso? Não foi porque Deus tinha um projeto de 40 anos ficar com eles, mas devido à infidelidade deles, Deus disse, olha, eu vou ter que aturar vocês 40 anos, mas vou dar a força. Então eles ficaram vagando no deserto, não exatamente porque esse era o projeto original de Deus. E aí vem um conceito sobre Deus, a vontade absoluta de Deus, diga, a vontade absoluta de Deus. Que é o que Deus quer, sem mais nem menos. E vem a vontade permissiva de Deus, que é aquela vontade que Deus compartilha conosco. Quando eu insisto em fazer alguma coisa e Deus fala assim, não vai por esse caminho, não faz isso. E por fim, às vezes Deus permite que eu faça devido à minha insistência. Quem tem criança já viu, eu quero. Você fala, não pode, não deve. Mas tem uma hora que você deixa, e a criança leva aquele susto, às vezes toma aquele choque, leva aquele primeiro tombinho, e aí aprende que existe a vontade soberana, exclusiva, existe a vontade permissiva, quando o pai permite, mas não é o que ele deseja, porque sabe que as pessoas vão se machucar. Esse é o caso do texto que nós vamos ler. O povo estava já no deserto, e agora eles vão entrar na terra prometida. E estando ali na beiradinha para assumirem, Deus tinha dito para eles, ó, eu vou dar uma terra maravilhosa para vocês. Mas o povo, se você ler isso em Deuteronômio, capítulo 1, capítulo 6, você vai comparar com Números capítulo 13, e vai entender que parece em Números que Deus mandou o povo levantar aqueles espiões. Parece que Moisés autorizou e mandou aqueles espiões à terra. Mas se você ler a Bíblia completamente, vai perceber que Deus já tinha dito, ó, não se envolva com essas coisas, por quê? Porque eu vou dar a vitória a vocês. E lá na terra prometida é um lugar bem diferente, o cenário é diferente. Eu não trouxe vocês para o deserto. O deserto é lugar de serpentes e escorpiões mortais. Lugar muito ruim. Eu não trouxe vocês para cá. Mas eu vou colocar vocês na terra prometida, de muitas fontes maravilhosas, terra que mana leite e mel. Então, presta atenção, não temam, não tenham medo, não duvidem do meu caráter, não duvidem da minha fidelidade. Eu estou dizendo, eu dei a vocês a terra prometida, onde os seus ancestrais, lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, foram sepultados, porque eles estavam no Egito. Então, aquela terra a quem eu prometi, fiz aliança com vocês, então,
creiam em mim, vocês vão assumir essa terra, apesar do fato de haver cidades fortalecidas, muros altos, e haver também gigantes, enaquins, naquela terra. Então não temam, ela é de vocês. E eu, o Senhor, irei à frente de vocês com fogo consumidor. Diga glória a Deus. Que promessa! Eu irei à frente de vocês com fogo consumidor. Ora, se eu recebi essa promessa do próprio Senhor, o eu sou, o que eu tenho que fazer? Tenho de confiar nessa promessa e avançar debaixo do encorajamento e do poder dele. Mas o povo falou assim, seria bom a gente entender a terra, ver a terra, vigiar a terra, espiar a terra, para saber dos costumes, para saber se de fato há tudo isso que nós tememos. E nisso Deus permitiu. E essa permissão de Deus colocou aquele povo diante de uma grande decisão: crer ou duvidar. E duvidar significa desistir de receber a terra prometida. Por isso, nesse Tadel, nós estamos vendo desistir jamais. Diga comigo, desistir jamais. É difícil? Há inimigos? Há cidades fortalecidas? Há ameaças? Claro, o mundo de hoje está cheio de ameaças. Você vê as empresas tecnológicas mandando no seu cardápio. Você percebe o movimento global querendo mudar o seu estilo de vida. E as coisas são tão grandes, eles são tão poderosos que a gente pensa, olha, nós estamos lascados mesmo. Não tem jeito. Quem vai lutar contra esses gigantes? Então o Senhor quer nos encorajar nessa manhã, dizendo, olha, olhem para mim e não olhem para os inimigos. Desistir jamais. Eles tinham uma terra para possuir. E em novembro do ano de 2011, Deus disse a essa igreja, é tempo de conquista. E a conquista não é da casa própria, nem do carro próprio, não é de prosperidade. Essas coisas podem vir, nós agradecemos. Mas o tempo da conquista que Deus ordenou, decretou para esta igreja em novembro de 2011 foi uma conquista missional. Alcançar novas pessoas para Jesus, fazer e multiplicar discípulos para o Senhor Jesus. Baseados em quê? No grande mandamento, amar a Deus e as pessoas, e na grande comissão, fazer discípulos em todas as nações, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. E não é só fazer os discípulos, é ensinar, é ministrar tudo aquilo que eu vos ensinei a todos os discípulos. Então, resumindo, nós temos uma grande promessa e Deus não quer que a gente viva no deserto, porque quando não cremos, porque quando falhamos, nós ficamos no deserto, estamos aí sob a ameaça de serpentes e de escorpiões abrasadores, mortais, terra fria, terra seca, frio e calor, que não convém à nossa vida. O que nós precisamos é rumar sempre para cumprir o grande mandamento, amar a Deus e amar as pessoas. Repete comigo, qual é o grande mandamento? Não ouvi você. Amar e amar as pessoas, de um modo intencional, fazendo valer a pena a nossa estada por aqui como homens e mulheres de Deus, líderes que somos na casa de Deus. Então perceba, quando o Senhor nos dá uma terra, Ele também nos dá a geografia da terra. Para eles era uma conquista regional, mas Jesus nos deu uma terra prometida, que se trata de uma conquista global. Diga, a minha promessa. Diga, a minha promessa é conquistar o globo para Jesus, o mundo para Jesus, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. E Deus nos mostrou há 22 anos que a melhor tática, a melhor estratégia para fazer isso é através de relacionamentos, porque Deus se relaciona em amor conosco, e o amor é a linguagem de Deus, porque Deus é amor. Diga aleluias. Irmãos, eu fico encantado com isso. O amor é a linguagem de Deus, porque Deus é amor. Então, quando Ele nos manda para essa tarefa, para essa conquista da terra prometida, uma conquista global, Ele dá a estratégia. Ele próprio fez discípulos,
empoderou-os com a caminhada do discipulado, ensinando sobre o reino de Deus, e depois, quando ele foi, ele despejou, derramou, enviou o Espírito Santo, aleluias, e ele disse: agora, com o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. Então a sua conquista, o seu terreno para alcançar, você meu líder, minha líder, em qualquer posição, aqui ou na empresa, é amar a Deus, amar as pessoas e de modo intencional relacionar-se com as pessoas, a fim de demonstrar a elas o amor de Deus por elas e mostrar a elas que elas podem, crendo em Cristo também, tornarem-se agentes nessa grande missão, levando outros. É o processo da multiplicação. Amém, meus irmãos? É disso que nós estamos falando. E quando nós vamos ler o texto agora, você vai ver que nós não podemos desistir jamais. Quando a fidelidade de Deus é a chave da sobrevivência e da vitória. Fidelidade a Deus é a chave da sobrevivência, olha só, e da vitória. Primeiro sobreviver e depois ter vitória. Quando você entra no avião, há uma vozinha dando orientações e diga: olha, se houver problemas de altitude e despressurização, quer dizer, falta de oxigênio, primeiro cuide de você e depois cuide de quem está com você, mesmo que seja uma criança, porque você não pode preocupar-se com a criança e tentando ajudá-la você vir a desmaiar, porque é muito rápido e você não vai ajudar a criança e você não vai cuidar da sua própria vida. Então primeiro você, embora pareça no primeiro momento uma análise equivocada, mas quando você tem ar, quando você respira, você tem condições de ajudar alguém. Então, olhando para esse texto, eu quero chamar a atenção para essa respiração, que é a fidelidade. A fidelidade a Deus é a chave para a nossa sobrevivência e também para a nossa vitória na nossa conquista da terra prometida. Então vamos ler agora, você vai vir aqui no telão. Os espias são levantados, 12, um de cada tribo de Israel. E eles são levantados por permissão de Deus e não por vontade soberana de Deus, isso eu já expliquei. Pois bem, eles vão, veem a terra e trazem um relatório. Diga relatório. Parece não ser uma palavra espiritual, mas eu vou mostrar no texto, na versão, da nova versão internacional da Bíblia, que relatório é uma coisa muito séria. Porque relatar é prestar contas. E esses 12 espias foram visitar a terra e trouxeram um relatório. O texto fala expressamente disso, olha lá. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz. Isso estava no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, uma prestação de contas. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório: Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, porque eles trouxeram um cacho de uvas tão grande que para ser carregado teve que estar no ombro de 2 pessoas, 2 homens. Mas o povo, olha esse mas o povo que vive lá é poderoso, Moisés. E as cidades são muito fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequistas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem naquela região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, irmãos, no relato, basicamente, até nas versões anteriores da Bíblia, diz assim: de fato a terra é boa como dissestes, mas há problemas, há desafios. Esse mas, que é uma conjunção adversativa, quer dizer, temos uma promessa de Deus, a promessa de Deus está para se cumprir, Ele disse que vai nos dar a terra prometida, mas o meu coração está em dúvida. Por quê? Porque eu quis espiar o que não devia. Ao invés de eu olhar só para o Senhor, seu caráter e sua promessa, eu olhei para os adversários, eu olhei para as dificuldades. Então meu líder de pequeno grupo, supervisão e coordenação, olha só,
olhe para Deus, olhe para o caráter de Deus, olhe para a promessa de Deus, olhe para o mandamento de Deus e fique firme e não desista, jamais, porque se você olhar para as dificuldades, você vai fechar o seu pequeno grupo. Por quê? Tempo de pandemia, tempo difícil. É uma mentira? Não. Olha, já perdemos pessoas e é verdade, o contágio levou pessoas à morte, até pessoas que eram bem precavidas, morreram. É mentira? Não. É verdade. As pessoas estão amedrontadas, depressivas. O aumento do abuso de crianças aumentou, porque antes na escola as crianças davam pistas e os professores percebiam pelo comportamento que alguma coisa estava errada. Agora não tem mais denúncia, porque a criança está abusada em casa, silenciosa. Isso é terrível. Quer dizer, o cenário é hostil, o cenário é difícil. Tudo isso é verdade, mas nós não podemos desistir jamais, meus irmãos. Então, quando eles disseram a terra é boa, eles colocaram mas não dá, é difícil. E ele continua dizendo que, versículo 31, mas os homens, versículo 36, 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Quando no relatório alguém disse mas, tudo que Deus falou é verdade, mas é difícil, um homem de Deus, Caleb, falou: pessoal, vamos parar de falar mas? Deus com certeza vai nos dar essa terra prometida. É uma reunião de liderança aí. E diante de um relatório apontando que não dá, que é difícil, que a gente tem que desistir, tem que parar, ele falou: não, nem deixou o povo falar. Então há momentos em que a gente tem que intervir e lembrar do caráter de Deus, lembrar da vontade de Deus e da missão de Deus para nós, senão todo mundo desiste. Então Caleb disse: não, Deus vai nos abençoar, e ele vai continuar com esse discurso. Mas o que aconteceu? Versículo 39, então Caleb fez calar-se o povo perante Moisés e disse: subamos, tomemos a posse da terra, e é certo que venceremos, a vitória é garantida. Mas os homens que tinham ido com ele, 10, disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório, diga relatório, só que agora é um relatório qualificado negativo, um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. É o que o mundo está dizendo para nós, como igreja: nós já éramos, nós acabamos, o crente acabou, está tudo acabado, as novas ideologias estão transformando e nós vamos abrir falência. De jeito nenhum, em nome de Jesus. Sabemos a quem servimos, sabemos o poder e sabemos do caráter do nosso Deus. Nós não vamos desistir, nós vamos amar pessoas, nós vamos fazer pequenos grupos, nós não vamos mudar a estratégia, porque as outras estratégias são boas, mas são massivas. Você junta um montão de gente, atrai um montão de gente e sai jogando balinhas para as pessoas. Mas no pequeno grupo você se relaciona, você encontra semana após semana, e você pode abençoar e ser abençoado. Você pode saber de perto da necessidade das pessoas, intervir, ajudar a abençoar. E quando elas disserem: o tempo está difícil, os inimigos são grandes, você fala assim: mas o Senhor é conosco, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor, não é o palpite do pastor Gilson. Essa é a palavra do Senhor escrita na Escritura, com um exemplo. Irmãos, 3 grandes apostasias acometeram o povo de Israel no deserto. Essa é uma delas. A meu ver, o maior problema de liderança do Antigo Testamento está aqui. Porque por causa desse evento, toda a nação de Israel, exceto os filhos com mais de 20 anos, pereceram no deserto e não herdaram a promessa. Eu não quero de jeito nenhum, em nome de Jesus, perder a bênção da aprovação de Deus. Eu não quero de jeito nenhum perder a oportunidade de agradar a Deus e fazer discípulos e deixar isso só para os que vêm na frente. Não. Eu quero, como Caleb, nos lembrar de que Deus vai nos abençoar. E aí, irmãos, nós vamos compartilhar 4 alertas para você que é líder. Lembra que eu disse: quando a fidelidade a Deus é a chave da sobrevivência,
e da vitória. Você quer sobreviver em tempo de pandemia? Fidelidade a Deus. Não desista de Deus. Não desista de Deus. Primeiro, porque Deus não desistiu de você, nem de mim. Nós éramos perdidos, pecadores, e Deus não disse: é muito difícil tratar o coração desse rapaz. Deus teve misericórdia de mim, e Ele me amou, e Ele morreu em meu lugar. E eu já disse para vocês, eu creio do fundo do meu coração, se eu ou você fôssemos o único habitante desse planeta Terra, o único, precisando de salvação, o único habitante, Jesus viria e morreria só por você. Tão importante que é a sua vida para o Senhor. Diga: eu recebo. Então não desista. As dificuldades existem, mas não desiste. Os 4 alertas estão diante de nós. Primeiro, tenha cuidado com a incredulidade. Tenha cuidado com a incredulidade. Ela é a mãe da infidelidade. Por isso que eu disse, a meu juízo, esse é o drama que dividiu um povo abençoado, um povo protegido, que viveu milagres de assumir a terra prometida. Eu já recebi muitos milagres, e você também. Eu recebi o milagre da vida eterna sem merecer. Você acha que eu vou negociar isso? De modo nenhum. Eu tenho que crer. O deserto é lugar para serpentes e escorpiões, não é o meu lugar. Deus havia prometido a terra, e Ele vai dar cheia de fontes de água, leite e mel. Cuidado com o relatório negativo. Líder, preste atenção. Com todo amor, todo carinho, toda a sabedoria, todo discernimento, não mande ninguém calar a boca. Não, para com isso, irmão, tá amarrado. Não. Nem sempre é preciso a gente ser grosso para ser bíblico. Mas leve as pessoas a ponderarem: irmão, tudo isso que o irmão falou é verdade. Está difícil, as pessoas não ouvem. Tem gente que não quer o discipulador, tem gente que não quer o discípulo, tem gente que não quer pequeno grupo, tem gente que não quer vir à igreja, tem gente que agora fala assim: olha, acabei descobrindo que a igreja não faz falta. Tem tudo isso, e é verdade. Tem um mundo dizendo que a igreja já foi, já era, que nós estamos na era pós-cristã. Tudo isso é verdade. Você pondere e até repita: é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Só que tem uma verdade muito maior: eu conheço a Deus, e Ele me ama, e Ele tem um propósito maravilhoso para mim. Isso não depende de mim, porque Efésios capítulo 1 diz que isso tudo começou na eternidade, quando nem eu, nem minha família, meus ancestrais milenares haviam nascido. Eu sou amado, porque eu sou amado. Você é amado e tem missão, propósito de vida, porque Deus desejou isso desde a eternidade. Nem a sua família existia. Então não foi o seu exercício de fé, não foi a sua posição em Cristo que te deu isso. Você foi eleito, escolhido para ser bênção, para ganhar discípulos em todas as nações. Amém, meus irmãos? Não, de jeito nenhum, não seja incrédulo. Tenha cuidado com a incredulidade, porque ela é a mãe da infidelidade. Note que havia uma maioria, de 12, só 2. Então essa história de que a maioria está com a razão, à luz dessa palavra, é uma grande bobagem. Declaro em nome de Jesus: quando eu tenho a lei de Deus, quando eu estou debaixo da promessa de Deus, obedecendo ao que Deus falou, não importa a maioria, importa a fidelidade. Cuidado com esse discurso: mas a maioria quer. Cuidado, a maioria está com a palavra de Deus, a maioria está sendo aprovada por Deus, a maioria tem uma vida que inspira a Deus. Então, com todo amor, com todo zelo, porque você não vai julgar ninguém, você não vai maltratar ninguém, você não vai ser ríspido com ninguém, pondere e diga: é verdade, é verdade, é verdade. E no fim suspire e diz assim: ainda bem que nós temos o Senhor dos Exércitos do nosso lado, né, irmão? E aí deixa o Espírito Santo agir. Porque as maiorias, quando estão na infidelidade, são maioria para a destruição e não para a construção. São para a desistência e não para a permanência. Nesse ano o Senhor disse: é ano de permanecer em Cristo. Permaneça na videira. Você não tem vida própria, permaneça na videira. Nem o galho, o ramo, dá fruto. Quem dá fruto é a videira, o galho é o intermediário, porque a seiva, a vida, vem da videira.
Então nós vamos permanecer em Cristo e não vamos desistir, vamos avançar em tudo que o Senhor disse para nós fazermos. Amém, meus irmãos? Nós não estamos desnorteados, nós estamos debaixo da palavra de Deus, e a estratégia que nós usamos não é uma estratégia de marketing, não é uma estratégia humana, ela passa pelo marketing, ela passa por aquilo que é humano, porque o ministério é de vir humano, mas ela está baseada na própria experiência de Jesus, que veio, encarnou-se, tomou a dor das pessoas, viveu por elas, amou-as até o fim, não deixou que nenhuma delas se perdesse e entregou-se por elas. É esse o ministério que eu quero ter, um ministério parecido com o ministério do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Segundo alerta, seja fiel a Deus e à liderança estabelecida por Ele. Porque uma vez que aqueles 10 fizeram a cabeça do povo, diz o versículo 1 do capítulo 14, que toda a congregação gritou e chorou a noite inteira. Meu Deus, quando a infidelidade promove desespero, a infidelidade a Deus promove desespero numa nação inteira. Todos gritaram e choraram desesperados a noite inteira. E por causa disso, começou a haver uma divisão de eu creio que a liderança está certa, eu creio que a liderança está errada. Toda vez que nós temos desertos, toda vez que nós temos problemas, nós começamos a olhar, buscar os culpados. Cuidado na sua procura por culpados, porque o texto aqui disse que aquele relatório negativo colocou pânico, fez derreter o coração daquele povo, e aquele povo esqueceu-se do Senhor, que o havia amado, que o havia tirado do Egito, com pragas maravilhosas, com a travessia do mar e suprimento todos aqueles anos. Aquele povo chorou como se não tivesse Deus, e todos murmuravam, versículo 2, contra a liderança de Moisés e Arão, e disseram: para que nós viemos aqui para morrer na mão dos inimigos? Os nossos filhos agora serão presa dos inimigos, serão mortos na mão de inimigos. Oxalá, ele disse, quem dera tivéssemos permanecido no Egito, ou quem dera tivéssemos morrido aqui. Como assim nós vamos lutar essa luta? É impossível. Então eles manifestaram 2 desejos do coração. Teria sido melhor a gente voltar para o Egito, teria sido melhor a gente já ter morrido do que passar por isso. Meu irmão, que nunca a missão de Deus para mim e para você traga esse peso de dizer: antes eu tivesse morrido, antes eu não tivesse me convertido, porque a minha vida lá era muito mais folgada. Agora eu tenho missão, agora eu tenho tarefa, agora eu tenho agenda, agora eu tenho horário, agora eu tenho responsabilidade, eu tenho que cuidar das pessoas, e tem pessoa que não quer ser cuidada. Irmão, esse é o privilégio que Deus deu ao Filho Jesus Cristo, e esse é o privilégio que Cristo, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra, deu a mim e a você: amá-lo e amar as pessoas. E assim como Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Todos nós conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo conhece, sim ou não? João 3,16. Mas 1 João 3,16, você conhece de cor? Você conhece João 3,16, mas 1 João 3,16, você conhece? Diz assim: nisso conhecemos o amor, em que Deus deu a vida por nós através de Cristo, e por isso nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Irmão, isso é maravilhoso. Você não ganhou Cristo, você ganhou a oportunidade de interferir para levar outros a Cristo. Então não fique se virando de lá para cá, pressionado pelo que está certo, o que está errado. E além de culparem a Arão e a Moisés, eles pensaram: e o Senhor? Versículo 4, olha só, versículo 13, 14, assim. Versículo 3. Por que o Senhor nos está trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? Olha só, escolhamos para nós outro chefe. Porque esse líder não me serve, porque esse liderado não me serve. Irmãos, todos nós somos falhos, mas cuidado para que
nós mantenhamos nossa fidelidade ao Senhor e à liderança que Deus estabeleceu. Como é que você julga uma liderança que Deus estabeleceu? Pelos frutos os conhecereis. Se você tem um líder, se você tem um liderado, o caminho é o mesmo. É amor e conversa. Mateus capítulo 18 nos dá a chave para a saúde dos relacionamentos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele somente tu vai a ele somente. Estou usando os pronomes errados, né? Daqui a pouco eu vou falar assim, glorificado seja ti, abençoado seja tu, ou vice-versa, não é? Mas, irmãos, quando o meu irmão pecar contra mim, vou ele, eu, porque olho no olho, conversa no conversa, e se uma vez não resolver, vou duas, vou três, vou quatro. Se eu sentir que não tem jeito, aí eu chamo pessoas da igreja, líderes, para me ajudarem nessa conversa. Então, estamos vendo aqui que é um relatório negativo, falso, verdadeiro do ponto de vista humano, mas falso do ponto de vista de Deus, que já havia prometido e falou, eu irei à frente de vocês com fogo consumidor. Então, esse relatório negativo derreteu o coração do povo, e o povo agora chorou a noite inteira e disse, ai, a gente tem que voltar para o Egito, seria melhor morrer aqui, vamos levantar outro líder, porque Arão e Moisés não está dando certo. Não, e não é só eles, o próprio Senhor, que papelão é esse? O Senhor não falou da terra prometida? Se bem que Deus já havia avisado, tem cidade fortalecida, tem muro alto, tem gigantes lá, não se preocupe com isso, porque eu vou à frente de vocês com fogo consumidor. Mas o povo derreteu o coração, aí foi infiel a Deus e a liderança que estabelecida por ele. Então, entre o homem de Deus e a palavra de Deus, é que você define o líder que serve e o que não serve. Se você confrontar o homem de Deus, a mulher de Deus, seja ele líder ou liderado, a palavra tem autoridade sobre nós. Não é a minha opinião, não é o meu sentimento, é a palavra de Deus. E o diabo está muito ligado, antenado para nos atrapalhar. Então nós não vamos desistir, irmãos. Nós não vamos mudar a estratégia, porque Deus nos colocou nesse caminho, Ele está conosco, Ele vai à nossa frente. E eles disseram, é melhor voltar ao Egito, isso é apostasia. E aí, no versículo 10, sabe o que eles falaram? Vamos apedrejar esses caras. E aí já são 4. Moisés, Arão, Josué e Calebe. Porque a disputa foi o seguinte, tá vendo? O Moisés e o Arão estão fazendo esse papelão de trazer gente para cá. Eles dizem que é Deus já provou que é, mas eles estão atrapalhando. E agora, eles têm ainda um pessoalzinho do lado deles. Olha só, o Josué e o Calebe se aliaram. Entendeu? Quer dizer, estão do lado de Moisés, não estão do lado do povo. Muito cuidado. Por quê? Porque Deus é zeloso do seu povo, dos seus liderados especialmente, e dos seus líderes. Nós sabemos que a Escritura diz, lá em Tiago, que aquele que ensina, aquele que ministra, aquele que lidera, passará por duplo juízo. Então você e eu que somos líderes, especialmente eu, na posição que eu ocupo, preciso muito temer a Deus, porque eu não posso usurpar a autoridade, o lugar de Deus, a palavra de Deus, para fazer com que a minha opinião tenha mais valor do que a própria palavra de Deus. Primeiro alerta então, cuidado com a incredulidade, ela é a mãe da infidelidade. Segundo, cuidado com a infidelidade, porque você deve ser fiel a Deus e à liderança que Ele estabeleceu. Terceiro alerta, clame sempre ao Senhor e busque a aprovação dEle. Versículo 5 do capítulo 14, que o Moisés e Arão fazem. Caíram com o rosto em terra, em oração diante do povo. Esse é o maior recurso do líder. Olha para mim. Qual é o maior recurso do líder? Da parte humana, porque o maior recurso do líder é o próprio Deus, o Espírito Santo, sabemos disso. Mas na parte humana, qual é o maior recurso do líder? A oração. A oração te lembra da palavra. Quantas vezes eu me ajoelho para orar, e a hora que eu ponho o meu assunto diante de Deus, Deus me leva para a palavra. Então é importante conhecer a palavra e viver em oração, porque a palavra é a palavra da boca do próprio Deus, e a oração vai me conectar às minhas próprias necessidades, e Deus se revela. Então clame ao Senhor. Diante daquilo, o Moisés não podia discutir. Imaginem, olha para mim, eram cerca de 2 milhões de pessoas no deserto,
com lutas reais, lideradas por Moisés e Arão. O que dizer quando a multidão inteira, exceto 2, está dizendo, olha, está errado, está errado, está errado. A gente tinha que voltar para o Egito. E então eles colocam a boca no pó, colocam a boca no pó, em oração, clamam, Senhor, e agora? As palavras não estão reveladas aqui, mas o Caleb, ele diz, olha, se o Senhor se agradar de nós, nos dará a terra, não sejamos rebeldes, não temam o povo da terra, eles serão pão para nós. Olha só a fidelidade de um homem de Deus, não tenham medo, não tenham medo. Então eles baixaram-se para orar diante de Deus e tomaram posição, dizendo, olha, não vamos temer, sabe por quê? Porque eles são fortes, são grandes, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e eles serão pão para nós, se, partícula condicional, se Deus vir perceber graça na nossa vida. Vamos cuidar da nossa vida, e Deus vai ver graça, e vai nos abençoar, vai nos dar vitórias. E aí versículo 10 diz, eles já estavam prontos para ser apedrejados, mas a intervenção divina veio, a glória do Senhor apareceu, tomou a causa daquela liderança que era fiel. Ouça bem, Deus toma a causa da liderança fiel. O rebanho não é nosso, a coordenação, a rede não é nossa, a coordenação não é nossa, a supervisão não é nossa, o pequeno grupo não é nosso, o povo não é nosso e não é meu discípulo. Tudo isso é secundário na obediência, na fidelidade, na diligência para servir. Mas na verdade, tudo é de Deus. A glória do Senhor apareceu. Conclusão. 3 conselhos já foram. Primeiro, qual é o primeiro conselho? Cuidado com a incredulidade, porque ele é mãe da infidelidade. Segundo, seja fiel a Deus e aos líderes que Deus levantou. Terceiro, clame sempre ao Senhor, recorra à oração, ao quebrantamento, ao jejum, e fique firme. Saiba lidar com as críticas no pó, na cinza, no jejum e na oração. Lide com as críticas existem, nós sabemos delas, e nós somos chamados para superar as crises e as críticas em nome do Senhor. Tudo com amor, com fidelidade a Deus, oração, jejum e busca. Por último, irmãos, quarto alerta, que também aí é uma promessa. Conte com a misericórdia de Deus, mas não se esqueça das consequências do pecado. No capítulo, versículos 13 a 45, nós vemos algo muito diferenciado. Por quê? Deus diz, olha, a minha paciência se esgotou com esse povo. Eu vou acabar com esse povo. E falou para Moisés, olha Moisés, você tem sido fiel. Então o que eu vou fazer? Eu vou exterminar esse povo todo. Deus tem poder para exterminar todo um povo? Sim ou não? 2 cidades já tinham experimentado isso, Sodoma e Gomorra. Lembra? Quando Deus decide destruir numa tacada só 2 cidades infiéis? Então Deus falou, eu vou acabar com o povo. E Moisés, você tem sido fiel. Vou levantar um novo ministério com você. E aí o líder tem que saber que ele tem que contar com a misericórdia de Deus e se lembrar das consequências. Nenhum líder deve se levantar pelo seu próprio coração para levantar um outro ministério, nem que supostamente Deus tenha dito a ele. Muito cuidado nisso. Por quê? Porque Deus disse, eu vou acabar com eles e vou levantar um novo povo para você. E aí entra a intercessão de Moisés, Senhor, de jeito nenhum. Coisa mais linda, o intercessor qualificado, o intercessor autorizado por sua fidelidade, lealdade a Deus. Ele, por mais de uma vez, lutou com o Senhor e disse, não, Senhor, não faz isso. O que as nações vão dizer se o Senhor destruir esse povo? As nações dirão, olha só esse Deus Jeová. Ele fez sinais, maravilhas lá no Egito, trouxe o povo, mas não deu conta, não conseguiu colocar esse povo na terra que prometeu para eles. Senhor, não faz isso. E Deus, ouvindo a oração do Moisés, decidiu abençoar e responder. Isso está no versículo
13, Deus falando, olha, eu vou acabar com eles. No versículo 20, o Senhor respondeu, eu o perdoei o povo, conforme você pediu. Então conte com as misericórdias de Deus. Sempre há lugar para o perdão. Amém, meus irmãos? E o perdão, ele é vertical e horizontal. Deus nos perdoou e nós não podemos negar perdão a ninguém. E aí então o Senhor diz, mas, no entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi em juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá. É interessante que no versículo de número 11, o Senhor diz assim, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Que coisa importante. Quando eu e você ignoramos a palavra, ignoramos as promessas, ignoramos o poder do Senhor sobre nós, nós começamos a nos tornar infiéis, vamos contaminando outros, e aí nos tornamos insuportáveis para o Senhor. Mas graças a Deus pelas intercessões qualificadas, nós sabemos que a palavra diz muito claramente, que a oração do justo, do justificado, pode muito em seus efeitos. Eu ouvi, mas as consequências pesarão. Então conte com a misericórdia de Deus, mas não ignore as consequências. Lembra do que o povo falou? Seria bom voltar para o deserto. Seria bom morrer aqui. E os nossos filhos vão morrer na mão de outros povos. 3 coisas, pois Deus falou, o que vocês pensaram, o que vocês pediram, o que vocês consideraram é o que vai acontecer com vocês. Então agora voltem para o Egito. E se você ver nos mapas da trilha ao alcance da terra prometida, você vai ver que quando eles chegam nesse lugar, eles começam a voltar. Deus assim, voltem em direção ao Egito. Voltem através do deserto. E é nesse deserto que vocês todos morrerão. E os seus filhos, que vocês disseram que iam morrer na mão dos guerreiros, não vão não. Eu vou dar para eles a herança que era de vocês. Por infidelidade vocês vão morrer no deserto. Mas eu vou acompanhar vocês. Eu vou trazer pão de manhã, eu vou trazer sombra no sol, eu vou trazer coluna de fogo à noite. Mesmo assim, eu vou abençoar você. Mas, você queria ir para o Egito? Então, pega a rota do Egito. Você queria morrer no deserto? Então vai morrer no deserto. Seus filhos iam morrer na mão dos inimigos? Não vão não. Eu vou colocá-los na terra prometida. E isso aconteceu, meus irmãos. De maneira que o Senhor disse, somente Josué e Calebe e os seus entrarão na terra prometida. Essa é a conquista dos fiéis. Essa é a conquista daqueles que não ficaram amedrontados diante de relatórios negativos. Esses, por serem fiéis ao Senhor, seu caráter, sua promessa, sua missão, eles permaneceram e tomaram terra lá do outro lado do rio Jordão. Lembra disso? E não vou me estender aqui, mas até o Calebe, já aos 84 anos, falou, Senhor, faz um tempão e agora eu estou jovem como antes e quero subir montanha e derrubar gigante. E Deus lhe deu uma conquista de uma cidade, onde estavam os Enaquins, os gigantes. Essa palavra Deus colocou com muito temor no meu coração, muito respeito a cada um de vocês. E ela não é uma palavra de juízo. Ela não é uma chamada na bronca para vocês. Em nome de Jesus, Deus conhece o meu coração. É uma chamada amorosa. Porque nós encaramos o momento e os inimigos, as adversidades que nós temos na pandemia. Gente mudando o coração, não preciso mais de igreja. Gente mudando o coração, não invisto mais na obra de Deus. Gente mudando, exigindo. Gente desistindo. Então o Senhor me alertou. Filho, traz uma palavra de encorajamento. Desistir, jamais. Você que é líder, 4 alertas. Resumindo, cuidado com a incredulidade, ela é a mãe da infidelidade. Segundo,
Seja fiel a Deus, permaneça, Ele prometeu, vai cumprir. E seja fiel aos líderes que Ele estabeleceu. Teste-os à luz da palavra. Terceiro lugar, quando as coisas ficarem muito difíceis, te lembra que você pode buscar a Deus, consagra a sua vida, coloca a boca no pó. E Deus vai intervir, nem que todos estejam querendo te apedrejar, eu entrarei com providência. Aleluia. E por último, não ignorem, mesmo estando totalmente errados, Deus pode ter misericórdia e caminhar conosco no deserto. Mas eu não quero ficar no deserto, eu quero entrar na terra prometida. A minha liderança aqui é Moisés, é o Arão, é Josué e é Calebe. Moisés não entrou na terra prometida, Arão morreu antes, Moisés morreu antes. E Moisés, porque ele desrespeitou o povo numa outra ocasião, Números capítulo 20, Deus disse, você não vai entrar. Então Deus é muito sério com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. É uma palavra de carinho, de amor, de confronto amoroso, para que a gente não venha cair no deserto e perca a oportunidade de entrar na terra prometida. Fique em pé. Irmãos, nós estamos aqui diante da palavra, e ela tem autoridade sobre mim e sobre você. É a palavra. E Deus é tão maravilhoso que está dizendo para nós, não desistam, não voltem ao Egito, não voltem. Não fiquem no deserto, não quero vocês no deserto, quero vocês na terra prometida. O deserto é um lugar árido, difícil, feito para as serpentes e para os escorpiões venenosos. Não quero vocês lá. Eu quero vocês numa terra de muitas águas. Quero vocês num lugar de águas frescas e torrentes, mananciais. Quero vocês numa terra que mana leite e mel. E quando vocês estiverem lá naquela terra, não digam, nós conquistamos. Digam, o Senhor nos deu essa terra. Nenhuma conquista é humana. Nenhuma conquista é humana. A gente tem que receber a promessa, a força, a conquista que são dadas por Deus e devolver a glória, a honra e o louvor para eles. Pai querido, Tu sabes do meu coração, meu Pai. Oh Senhor, o Senhor sabe, com amor, com zelo, é que eu trago essa palavra para esses líderes que têm pago um preço tão alto, Senhor. O Senhor conhece as minhas orações diuturnas, quando eu entro na Tua presença para agradecer, homens e mulheres que o Senhor deu a esta igreja, sem exceção, gente muito séria, gente que passou pelo arrependimento e aceitou a Cristo, gente cujo nome foi escrito no livro da vida, gente que entendeu o grande mandamento, gente que está comprometido com a grande comissão. E Senhor, nesse cenário difícil no qual nós nos encontramos no mundo, na pandemia, na dor, no luto, na preocupação, nas muitas narrativas, nos muitos relatórios acerca do que estamos vivendo ou do que viveremos, como será o futuro, são relatórios e relatórios. Senhor, que nenhum relatório negativo nos tire da rota, da obediência, da fidelidade ao Senhor, para a Tua glória, para a edificação do Teu povo, e para a salvação de milhões que ainda não creem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.